E o indicador de liquidez que eu quero mostrar para você, de forma bônus ou complementar, que muitas literaturas às vezes mencionam, alguns consultores também acabam utilizando, inclusive ele é usado até de forma complementar ao indicador de liquidez corrente, que é o capital circulante líquido. Então vamos acrescentar ele aqui à nossa tela, de forma abreviada, CCL, capital circulante líquido, ele corresponde à diferença monetária do ativo circulante com o passivo circulante. Então a gente fala que ele é semelhante à liquidez corrente, que nós fazemos a divisão do ativo circulante com o passivo circulante. Aqui no capital circulante líquido a gente faz essa subtração. Então olha só como é que nós fazemos. Igual, vou na guia de balanço patrimonial, ativo circulante menos passivo circulante, que também aqui já está na nossa tela, na parte inferior. E aqui eu vou ter uma resposta em monetário. Faço a mesma coisa em 2020. Igual 2020 ativo circulante menos passivo circulante. Tem a resposta também em monetário. Posso inclusive configurar, né, o campo para mostrar isso, mas por enquanto eu vou deixar dessa forma, tá? 1.120,29, 1.445,79. Essa é a resposta da diferença dos ativos com passivos. Sempre que isso aqui for positivo, isso é muito bacana. Isso demonstra que monetariamente também os ativos são maiores que os passivos. E quando maior for esse resultado, melhor é para a empresa. Sempre liquidez é de um ano para o outro. Quanto maior for, melhor vai ser essa análise. Por isso que aqui a gente está sempre arrastando as formas. Essa leitura aqui ela é um pouco diferente dos outros indicadores. Eu posso ver isso aqui no meu espelho, né? Ou no nosso gabarito que a gente tem aqui na abinha de indicadores. Vou copiar aqui essa informação, só para vocês verificarem. Ó. Vou colar como texto, para ele não vir nenhuma forma. Ele começa de uma forma diferente, lembrando e reforçando que isso aqui não é nada engessado, tá, gente? Isso é só uma sugestão. Ele está seguindo como espelho realmente só para a gente praticar a função concatenar e ter um alvo. Mas fique à vontade caso você queira fazer a adaptação aqui dessa leitura do indicador, tá? Usando apenas essas informações como ganho, né, de tempo, função si, função concatenar. Então, olha só como que ele fala. Em 2019, a empresa possui um capital circulante líquido de 1.120,29 e em 2020 de 1.445,79. Então, o que eu vou fazer aqui? Igual, entre aspas, dupla, em, fecho aspas, dupla, e vou selecionar o ano de 2019. Aqui eu vou criar do zero. Até uma forma da gente reforçar a função concatenar. E comercial, que é o concatenar. Vou selecionar o ano de 2019. Eu não vou congelar a célula, porque isso aqui é algo que eu estou criando específico para essa leitura. Que ela é bem diferente das outras, que a gente só adaptou. E aqui eu acho melhor criar ela do zero. Tá? Acho que dá o mesmo trabalho ou menos se for fazer a adaptação. E pode ficar um pouco confuso se a gente for adaptar. Beleza, selecionei o ano de 2019. Vou dar um Enter só para confirmar. Ó, tá fazendo correto. Em 2019. Beleza, está funcionando concatenar. Vou aqui concatenar novamente. E vou digitar o restante. Aqui eu vou digitar ao invés de copiar as informações. A empresa possui um capital circulante líquido de... Paro aqui. Vou dar um Enter só para a gente validar. Perfeito. Então, a parte de texto funcionando perfeito. Agora, eu tenho que pegar o resultado, que é o resultado de 2019. Concateno com esse resultado aqui. Ele deu o resultado. E aí, o que está diferente? Está diferente que ele não está usando a função arredondamento e também não está com o monetário. Né? Se eu quiser, eu posso fazer isso. Como que eu faria esse procedimento aqui? Né? Então, uma vez que ele está selecionado essa célula C6, eu vou usar aqui a função texto. E nessa função texto eu seleciono, aqui já deixei selecionado, né, a função, o item coluna C, linha 6, ponto e vírgula, qual é o formato do texto que eu vou usar? Entre aspas, dupla, R cifrão, espaço, 0.123,00, que é o formato ali que eu estou usando, né, nesse parâmetro que eu quero que ele mostre. Fecho aspa dupla, fecho parêntese, dou Enter. Então, olha só como mudou ali, 1.120,29 está mostrando que é reais. Um detalhe também que eu tinha feito aqui, não sei se vocês perceberam, é que esse D, ele estava colado ali no aspas dupla, né? O que fazia que ele ficasse também colado no meu monetário.
Então ali eu dei um espaço para ele ficar separado, tá? Então eu tinha feito isso para ficar mais fácil. E depois vou seguindo a informação da leitura, né? E em 2020, 1445,79. Como que eu vou fazer isso? Vou continuar aqui concatenando o E comercial, aspas duplas, e em, fecho a aspa dupla, vou só dar um enter para a gente confirmar se ele está fazendo correto, beleza, falta só aquele espaço ali, e vou selecionar o ano de 2020 agora, concatenado. Também eu não preciso aqui travar a célula, tá? Não recomendo, que a gente não vai replicar isso daqui em outra. Mas caso você sinta vontade, pode travar, tá? Mas aqui para nós não vai mudar, a não ser que nós vamos copiar essa forma para outras células, ou arrastar, tá? Então verifico que realmente o espaçamento funcionou e verifico que ele já pegou o ano de 2020. E eu vou concatenar novamente com um texto de apenas com a palavra de mesmo. Olha só, 1120 em 2019 e em 2020 de, agora eu concateno com o resultado final ali. Sabendo o e-comercial que eu vou usar a função texto. Texto, seleciona esse resultado de 2020, ponto e vírgula, o formato que eu quero. R cifrão, espaço, 0.123,00. Fecha aspa dupla, fecha o parêntese e tá pronto aqui a nossa função. Então, olha que bacana esse capital circulante líquido de maneira bônus. Interessante para a gente ter uma variação ali do indicador de liquidez corrente de forma monetária e também para a gente reforçar a função ou a importante função concatenar. Aqui eu dei a preferência por fazer do zero, acreditando que é um reforço para a gente usar essa função e também entendendo que ele é um indicador, essa leitura que nós colocamos, da forma que nós usamos, ele está um pouco diferente do padrão que nós estamos usando, né? Então, talvez ia dar um pouco mais de trabalho da gente adaptar, diferentemente dos outros indicadores de liquidez. Mas fique à vontade. E caso você não queira fazer essa leitura de forma automatizada, também fique tranquilo. Tá? É um processo natural em que a gente tem etapas de crescimento e escala, mas eu recomendo para você, para que a gente realmente vá subir para o próximo nível em cada uma das próximas aulas, até chegar no nosso último módulo, que é o estudo de caso, e ter realmente esse painel de gestão.